Rádio KFM, a rádio à frente do seu tempo. Olá amigos, abrindo mais um Voz do Litoral e hoje, para nossa satisfação, sendo recebido aqui na Prefeitura, na sede da Prefeitura Municipal de Balneário Pinhal, ao nosso lado, prefeito César Furini, que assumiu aí no mês de janeiro, está com 9 meses dessa nova administração e claro, vamos falar um pouquinho ao longo do programa das demandas, dos desafios e lógico, dos projetos que a população, a comunidade de Balneário Pinhal aguarda. Lembrando que você é nosso convidado a mandar o seu recado, mandar o seu alô aqui no Voz do Litoral através do WhatsApp 51980 180781. Prefeito César, seja bem-vindo à Rádio K e ao mesmo tempo te agradecendo a recepção aqui na Prefeitura. Tiago, eu que agradeço vocês terem a disposição de trazer canal, um veículo de comunicação. Eu que sou muito afeito dessa possibilidade de nós conseguirmos furar a bolha e ultrapassar as fronteiras da nossa cidade, levar todas as ações que a gente vem executando enquanto poder público aqui em Balneário Pinhal, não apenas para a nossa municipalidade, mas para as pessoas que vivem no litoral, para criar ou recriar esse entendimento e esse sentimento de que a gente, todas as cidades trabalhando numa micro-região, a gente consegue se desenvolver, seja ela economicamente, socialmente, ter essa possibilidade de uma forma muito mais sólida e muito mais rápida. Então, a necessidade que a gente tem muitas vezes de dar informação e publicidade dos eventos que acontecem na cidade para munícipes de Imbé, de Cidreira, de Tramandaí, Capão da Canoa, que possam ter a possibilidade de vir para Balneário Pinhal, da mesma forma que os munícipes de Balneário Pinhal também frequentam as demais cidades. A gente acredita que os veículos de comunicação eles são ferramentas extremamente importantes para que a gente consiga aprofundar e melhorar cada vez mais esse fluxo de informação. Sem dúvida nenhuma. Prefeito, antes da gente falar propriamente dito do César Furini, prefeito da cidade de Balneário Pinhal, quero saber um pouquinho, resgatar a tua história, até para o pessoal que ainda não te conhece, por acaso saber exatamente quem é o César Furini. Tu és filho da terra, Sim. Eu tenho 35 anos, Muito jovem pra caramba, que legal, dessa nova safra. É verdade, da nova safra. Eu fiquei 8 anos como vereador, então estou na vida pública desde 2017, participei da eleição de 2016, me elegi, em 2017 entrei como vereador, não fazia parte do governo durante esses 8 anos, então não tive a oportunidade de estar desse lado do balcão, mas minha formação sou bacharel em Direito, fiquei advogando aí por praticamente 10 anos, e aí meus pais são daqui de Balneário Pinhal, tem comércio há 36 anos, meu pai foi o primeiro prefeito da história aqui de Balneário Pinhal, foi presidente do Comitê de Emancipação, e... Balneário Pinhal nós temos com 96? 95. 95. 2 de outubro de 95, esse ano nós faremos 30 anos agora, no pertinho do meu aniversário, eu faço 28 de outubro. Show de bola. E aí a gente vai ter também um mês cheio de atividades para convidar a todas as pessoas que possam vir aqui frequentar os eventos, que nós vamos dar publicidade logo menos. E acabei entrando para a vida pública e aí aconteceu de eu me eleger prefeito e estou enfrentando 9 meses de um desafio que é mudar para melhor o canto que a gente vive, o nosso pedaço de chão que é a nossa cidade. Exatamente, César. Falar também um pouquinho
desse período, né, todo de história de vida teu, porque pelo que eu tenho lembrança, mas lógico, eu era um veranista, de vez em quando vinha, né, mas era no verão mesmo, passava aqui por Balneário Pinhal, a gente até falava fora do ar, lembrando os orelhões de abelha, enfim, né, que é o mascote da cidade, né? Mas a Balneário Pinhal, nesses teus 35 anos, mudou muito, né? Mudou. Cara, o processo, há 30 anos de cidade a gente vai completar agora esse mês que vem, e nós dependíamos de Cidreira para praticamente tudo, né? Nós tínhamos aqui uma escola, um posto pequeno de saúde ali, de atendimento emergencial, e praticamente nenhuma rua asfaltada, pavimentada, e ali o comércio se resignou, né? Ficou muito descontente com a forma como era o desleixo da administração naquela época com o então distrito de Pinhal, né? Nós éramos distrito de Cidreira, e aí foi feito um movimento de emancipação e aí se começou uma história, né? Nós evoluímos, aí hoje nós temos 9 escolas, né? Nós temos 4 aparelhos sociais, aí nós temos o CREAS, 2 CRAS, o Conselho Tutelar, a SED, Centro de Convivência do Idoso, né? O abrigo institucional que é do acolhimento. Então, por muito tempo nós somos referência no Litoral Norte com relação aos aparelhos sociais, iniciados pelo governo Fonseca, que hoje é meu vice, foi vice do meu pai, foi prefeito 2 oportunidades e hoje ele retorna como vice, é nosso secretário de planejamento também. Então, hoje nós temos 4 estratégias de saúde da família, né? Nós temos ginásio escolar e a gente posto de pronto atendimento 24 horas, que foi feito em 2002, e aí era para uma realidade de 5 mil habitantes, e hoje a nossa gestão preocupada em melhor atender a comunidade nesse sentido. Nós já finalizamos agora o processo, né, do projeto, a elaboração do projeto, está vindo falta só apenas um laudo para a gente protocolar a possibilidade na 18ª de realizar o aporte para um novo pronto atendimento, né, uma estrutura muito maior. Hoje, para tu ter uma ideia, nós temos apenas 4 leitos, e aí com essa nova estrutura a gente vai sair para 22 leitos. Hoje aqui a gente ainda é refém, por exemplo, da cidade de Cidreira, no sentido de ter que ter a necessidade de fazer um raio-x. Nós não temos um aparelho de raio-x em nossa cidade, né? Não tem um aparelho de ecografia, não tem central de imagens, e a gente preocupado com a saúde e bem-estar, a gente direcionou, né, a energia para esse sentido. Então, fora todas as outras situações que a gente precisa avançar, nós temos uma demanda gigante de espaço físico para a escola aqui, né? Hoje tem uma escola ali no magistério que ela tem 700 e poucos alunos já, não tem espaço físico suficiente, a gente vai precisar fazer uma nova escola. Eu sou muito afeito do turno integral, então para a gente poder implementar o turno integral na cidade para melhorar os índices educacionais, né, a gente precisa também já caminhar para a construção e edificação de uma nova escola. Então é isso que acaba permeando a administração pública. Mas se tu olhar para trás, Balneário Pinhal mudou muito, né? Hoje a gente tem cara, tem voz, tem vez, tem legado. Hoje a gente se posiciona, entramos no mapa da internet mundial, porque Balneário Pinhal, a porta hoje, né, já estão em fase já está em andamento a construção, né, da casa que sediará a populagem aqui do Cabo Malbec, que é o cabo que traz o tráfego de dados lá do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e por consequência lá dos Estados Unidos, né? Então na região sul do país hoje, Balneário Pinhal, pela sua consistência geográfica aqui, a gente foi agraciado, por que não, né, em se dizer assim, dessa possibilidade de nós aportarmos aqui em Balneário Pinhal e aí sermos vistos para o mundo. Então, daqui a pouco, no futuro próximo, a gente também já vai começar a fazer contato com as empresas que queiram fazer a construção de data centers, né, e abrir as portas da cidade para esse meio tecnológico, essa inovação que é tão necessária. Não, sem dúvida não, amigo. E vai colocar cada vez mais, né, Balneário Pinhal num outro patamar, principalmente isso. E um detalhe importante, né, que a gente pode acompanhar bastante, qual é a população atual de Balneário Pinhal, pelo menos nos dados oficiais? Bom que tu falou, tá? Porque eu sei que uma coisa é os dados sociais e outra é o que é hoje a realidade. E Imbé é um exemplo de gestão nesse sentido, que eles se anteciparam ao censo, né, fizeram o censo municipal e lá eles conseguiram deixar escrachado que havia já uma diferença populacional gritante daquilo que o IBGE apurou lá em Imbé. Então, para nós aqui, pelo censo de 2022, nós temos 14.995 habitantes. Tá? Mas,
pós-enchente e pandemia, e todos os dados que a gente já busca aí com relação ao atendimento da saúde, da própria Corsã, né, as economias que são cotidianamente ligadas ou mantidas no próprio inverno, a gente passa dos 22 mil habitantes. Eu acredito que sim, eu ia estar na faixa de 20, então está mais ou menos dentro que eu acredito. E aí em cima... Desculpa te interromper, claro. E aí agora teve a Conferência das Cidades do Estado, né, e a projeção deles é que o litoral como um todo, o litoral hoje tem 440 mil habitantes, se não me engano, tá? Mas vamos botar que tenha quase meio milhão de habitantes. A projeção é para que nos próximos 10 anos a gente vá para 1 milhão. Nossa. A gente vai dobrar a população nos próximos 10 anos. Então... E são grandes possibilidades, e é por isso que eu acabei entrando nesse assunto do número populacional aqui de Balneário Pinhal, porque com o advento dessa possibilidade, né, de ampliar, se tornar um polo tecnológico, vamos dizer assim, aqui na cidade. E a gente pegando outras referências aqui do entorno também, tem, por exemplo, claro, não está num raio tão próximo, mas é aqui no Litoral Norte, a Oiçal, lá com a questão do Porto Regional e outras cidades também, acabar fazendo o Litoral Norte com que o pessoal, aquela visão que se tinha antes, se meu filho vai estudar, tem que sair de Balneário Pinhal, de Imbé, de Tramandaí, para ir para um Porto Alegre ou outra região. Isso não, isso vai tornar cada vez mais, trazer o aperfeiçoamento, o estudo, o crescimento, seja na questão escolar ou profissional, aqui próprio da cidade. Né? Pegando um gancho na tua fala, né, sobre a questão do ensino superior, né, a gente aqui desde 2006 nós temos a Universidade Aberta do Brasil. Né? Nesse inteirinho todo aí nós já formamos mais de 700 alunos, né, de forma gratuita. Então hoje o município de Balneário Pinhal ele vai para o ensino infantil, né, para as EMEIs, para as creches, de forma gratuita, o ensino fundamental totalmente gratuito. Temos a Europeia, que é uma escola de ensino estadual, ensino médio também gratuito, e acaba tendo a oportunidade de ter um curso de ensino superior. Então hoje a vida curricular acadêmica de qualquer município ela pode se dar totalmente gratuita, da entrada até o final. E aí nós tínhamos um problema de espaço lá na Júlio Oliveira no magistério, aonde numa parceria, tá? Porque ninguém faz nada sozinho, e eu preciso sempre agradecer o Raul Bigotti, né, que era o presidente da SAP. A SAP é o nosso clube, Sociedade de Amigos da Praia de Pinhal, um clube de 1954, numa estrutura gigante, que compreende quase meia quadra, né? E hoje nós temos o projeto Terra, da doutora Laura Lopes, a gente chama daí da primeira vara judicial, né? Que a gente conseguiu numa audiência fazer com que agora a SAP se tornará patrimônio público de forma gratuita. A gente incorporou ao patrimônio por uma decisão dos sócios que já estava parado lá as atividades do clube, e ali a gente conseguiu contemplar a UAB, que estava em apenas 3 salas lá na Lima de Oliveira, apertada, sem a sua potencialidade, né, para ser destravada, e ali a gente destinou um espaço. Então hoje a UAB está ali na SAP, mas a gente quer mais, a gente quer fazer com que ela tenha uma sede própria, uma cara própria, uma identidade, porque aí a gente vai brigar pelo Instituto Federal de Balneário Pinhal. Estávamos falando já com coordenadores nos centros de formação acadêmica das federais, e aí é totalmente possível, a gente tem essa viabilidade aí já, então a gente vai começar a trabalhar para isso. E aliado a isso, até porque a gente tem que enxergar a sociedade como um todo, né? Balneário Pinhal é uma praia que a gente é a segunda praia do litoral norte com maior índice de vulnerabilidade social. E se não é o primeiro, está ali entre os primeiros com menor índice de... Então a gente tem que se preocupar em enfrentar o ensino superior, mas também tem que se preocupar com a base. E aí o desenvolvimento econômico a gente abriu ao lado da UAB, tá? A Escola Municipal de Qualificação Profissional é algo que hoje a gente oferece 5 cursos: padaria, corte e costura, eletroeletrônica. O microfone está pegando? Não. Tá. Vamos lá, podemos seguir. E ano que vem a gente quer saltar para 15 cursos. Né? Então, assim, e também servir ali ao lado como motivador para aquelas pessoas que hoje não têm
um ensino médio formado, né, que tem a possibilidade de passar venham a se qualificar e olhar para o lado e dizer, não, mas eu tenho chance de estudar e fazer uma graduação aqui e ter o meu diploma. Então, ali vai ser um hub educacional, mas também tecnológico. Então, a gente começa a dar esses passos, né, tão necessários que já demos outrora, paramos em determinado momento. Tem muita política pública que ficou atrofiada nesse processo aí. A exemplo do nosso plano diretor, que nós retomamos a atualização. Desde 2012 nós não tínhamos a atualização do plano diretor. Então, como é que a gente quer discutir a cidade que a gente vai querer para o futuro se a gente não chama a comunidade também nesse processo? Né? Se a gente não faz a atualização das ferramentas que são necessárias para fazer as catapultas de desenvolvimento econômico. Então, são alguns dos passos que a gente já deu agora nesse início do governo. Pois é, e justamente isso, né, uma situação sobre principalmente a educação. E até falando com os amigos de outras cidades aqui do litoral, todos comentaram mais ou menos dentro da mesma linha. O que se tinha muito anteriormente, aquela história assim, primeiro, as praias, o litoral, era visto só nos 2, 3 meses de verão, vamos dizer assim. E aí o restante ficava aquela população que era alguém que tinha um comércio, e os pescadores, e aí as crianças muitas iam para manter os seus estudos, os pais mesmo não incentivavam muito isso, claro, buscando coisas bem passadas, né? Até porque se tinha muito, e ouvindo alguns, até me chamando, né, de certa forma, achei de forma curiosa, falando, não, mas se meu filho não quer estudar, vai estudar para quê se não tem onde trabalhar? Então ele tem uma equipe a me ajudar na pesca. Ser pescador é maravilhoso, eu adoro pesca, claro, eu uma pesca esportiva, mas tem grandes profissionais que atuam nessa área. Mas eu digo assim, se tinha muito essa visão, talvez não se dá a valorização necessária para isso. E hoje a gente está, e até em cima disso também, ligando a questão profissional com a escolar, que hoje se estuda, se qualifica para ter uma colocação. E a Balneário Pinhal, eu vejo isso, pelo menos, né, conseguindo analisar, e nesse período que eu sei que é curto ainda, vocês estão chegando a 9 meses de administração, mas vocês estão com essa preocupação que tenha os profissionais qualificados aqui na cidade, né, buscando a sua qualificação, e que o comércio, as empresas locais, elas absorvam esses profissionais. E assim, Jairo, sempre existiu esse êxodo rural para o estudo. Exatamente. Eu, particularmente, eu acabei saindo da cidade. Uma palavra boa, uma expressão. Eu acabei saindo da cidade aqui para poder fazer isso. Exatamente, tinha muito isso. Né? Então, assim, hoje se mudou a questão da oferta de bolsas também. Eu fui bolsista, né? Fui bolsista do ProUni. Então, assim, se mudou essa visão hoje, e algo que a gente quer também construir esse tipo de visão para que as pessoas entendam que Balneário Pinhal ela está a 1h30 de Porto Alegre. Né? E uma das coisas que a gente luta muito, busca junto ao governo do estado, é a possibilidade da duplicação da RS 040, que foi a rodovia que mais foi utilizada na pandemia para todo o desafogo da região metropolitana, né? E hoje ela é totalmente congestionada, saturada, e a gente sabe o que implicará de forma positiva o início da duplicação dessa rodovia. Consequentemente, as pessoas que queiram investir no litoral, elas vão ter a praia mais próxima, né, sendo aqui Balneário Pinhal. Então, hoje a gente também tem esse aporte necessário para que temos já pessoas que estudam, que trabalham na região metropolitana, mas que residem aqui na cidade. Né? Então, que a gente não pode, e é um processo de reter talento, né, que a gente gostaria para melhorar e qualificar a cultura local. Então, são políticas que são necessárias a gente fazer. E tem uma resposta do governo do estado sobre essa possibilidade da duplicação da 040? Tem, nós tivemos uma audiência agora, fomos nós, Cidreira, Palmares, Capivari, toda essa região que pega a 040. Isso, a gente foi numa audiência com o vice-governador, Gabriel Souza, né? Sim, e a 040 está incluída no bloco 1, né, no regime de concessões.
Acredito que vá para a Assembleia a possibilidade da votação do bloco 1 para concessão agora esse mês. Foi, salvo engano, que ele nos passou, né? Então, assim, ó, ali no bloco 1, tá? Tem a 118, que é polêmica, né? Só a questão do pedagiamento, ela é uma rodovia simples, mas o pessoal não quer o pedagiamento dela. Tem a 040. Isso, tem boa parte dela para mexicana, né? Exato. Tem a possibilidade no MCA 010, que é a abertura do lado da Freeway até São Leopoldo, se não me engano, por dentro, seria uma estrada totalmente nova. Tá? E aí o que cortaria o caminho. Isso, cortaria o caminho. E aí mais uma no interior do estado. O que acontece? Nós temos hoje a possibilidade de ter sim ela duplicada e hoje nós temos um problema, né, administrativo, é que a praça da 040 ali da EGR, né, o Parque de Pedágios, ele tem uma liminar que sustenta, uma liminar que está sustentando uma decisão de que os veículos emplacados em viamão não paguem pedágio. Isso faz com que 50%, um pouco mais de 50% que roda ali não paga. Então, é aquela situação, né, que nós temos, infelizmente, de ser uma praça hoje que ela é deficitária, ela não é superavitária, e hoje ela acaba arrecadando quase 2 milhões de reais mesmo, um pouco mais. E isso a gente tem que estar incorporando, né, no subsídio cruzado, as praças de Gramado, CGRT, etc., vindo para cá. Então, é um processo problemático que seria resolvido com a concessão, né, e aí teriam ali os prazos de desenvolvimento e de investimento de recursos para a duplicação da rodovia. Eu tenho fé, eu vejo como fundamental. Para mim é fundamental. A gente sabe que hoje o governo do estado, infelizmente, não consegue aportar de forma direta, mas vai concessionar por 20 anos, saindo a cabo. E 20 anos. Caso o contrato é de 20 ou 30. E 20 anos na administração pública passa muito rápido. Nossa, boa, né? A gente estava conversando ali agora na audiência pública do plano diretor, terça-feira, que em 2006 eles projetaram uma cidade para daqui 25 anos, né, que agora 2020 já está chegando. Então, olha a necessidade que a gente tem de cada vez mais debater assuntos de médio e longo prazo. Está com a questão do planejamento estratégico, do plano diretor. Plano diretor. A gente agora está refazendo para 2050. Eu sei que saiu uma matéria. Isso, teve a primeira, né? Todas as terças-feiras a gente agora foi na sede, né, a audiência, agora na próxima terça-feira vai ser no Distrito do Rio Verde e no dia 16 vai ser no magistério, ali no magistério no Salão da Igreja. Então a gente vai também fazer uma audiência noturna na Câmara de Vereadores para chamar aquele cidadão que trabalha durante o dia, que não teve a possibilidade de participar, que queria dar sua contribuição, né, vai ser na Câmara ainda com data a ser definida. E um ponto importante na questão do plano diretor, né, que aqui em Paranapial, por exemplo, é meio que nem IMB, a gente não tem verticalização da construção civil. E também por não ter liberação aqui. Lá em IMB é muita questão dos esgotos. Aí é que está. O marco do saneamento básico para 2033, ele pede que as concessionárias ali do serviço público elas vão ter que aportar esse investimento. O que nos foi apresentado, Jair, é que em 2027 iniciam algumas obras, em 2028 a gente já vai ter 35% do esgoto saneado em Paranapial. Hoje a gente não tem nada. Então, quando sair, vai ter um terço da cidade já. Para mim, excelente. Se nós tivéssemos 10%, já é um avanço gigante. Assim. Então, a gente tem essa necessidade e também fazer todo o apoio e o suporte necessário para que a Corsan consiga trabalhar de forma plena nesse sentido. Sem dúvida nenhuma. César, rapidinho assim, vocês assumiram 1º de janeiro, né, com a administração, o secretariado, enfim, e qual foram as dificuldades iniciais, as demandas que vocês de imediato conseguiram constatar no município, até porque, logicamente, né, tu e toda a equipe já vinham acompanhando e sabendo da realidade do município, e até por isso colocaram o nome à disposição da comunidade e acabaram tendo, né, esse respaldo das urnas, da população no voto em vocês, né, tendo essa credibilidade. Então, qual foram essas primeiras demandas, as primeiras dificuldades para, digamos, começar de novo, né, o trabalho? E aí, de lá para cá, nesse curto período, nesses 9 meses, o que já foi conseguido ser feito, né, de alguma forma, e o que tem de projetos que dá para já abrir para a população?
por mais que a gente seja vereador, eu não sou técnico contábil, não sou da área, então a gente não consegue apurar muitas vezes e não tem acesso, tá? É um acesso muito limitado. Mais de 80% dos nossos pedidos de informação nunca foram respondidos, então não tinha uma transparência entre poderes, tá? E isso dificultou muito o nosso trabalho. Quando a gente chegou na gestão, nós encontramos faticamente, palpavelmente olhando na cidade, né? Uma cidade muito suja, uma cidade escura, uma cidade com muita fila de espera no atendimento da área da saúde, tá? Com uma educação com os piores índices do litoral norte e com uma dívida consolidada de mais de 45 milhões de reais. Uma cidade do nosso tamanho. Está pesando. Então, mais de 50% do orçamento era em dívida. Sim. Desses 45 milhões, 25 milhões dos precatórios de saúde do consórcio regional, né, de saúde que foi desfeito agora nos últimos anos, foi em 2023, se não me engano, o encerramento, e agora, graças à aprovação da PEC 66, a gente vai conseguir ter uma previsibilidade orçamentária para não incorrer, por exemplo, que se não tivesse a aprovação da PEC, ano que vem eu teria que pagar 13 milhões de reais em precatórios de saúde. Nossa. Eu ia praticamente encerrar a maioria dos serviços públicos e dizer para a sociedade, ó, a gente só vai respirar. Nós não teríamos mais as condições, né, de executar nenhum investimento de aportar em nenhum outro lugar e enxugar tudo o que seria necessário. Então, nos dá uma possibilidade de fôlego. E dos outros 20 milhões, 11 foi no empréstimo, né, que foi feito um calçadão ali na orla, no magistério, e aí as duas avenidas aqui na cidade, a Avenida Pampa e a Avenida, uma partezinha lá da Avenida das Indústrias e a Rua de Pio. E aí que são 150 mil reais mensais que todo primeiro dia útil pinga, né, desconta e a gente não tem o que fazer. Então, e 9 milhões de reais de insuficiência financeira. E aí diversos, né, por exemplo, 900 mil reais de dívida para o INSS, 1 milhão e 400 mil reais de férias para o professor que estava atrasado, a gente pagou já em janeiro. Nós tivemos 2 milhões e pouco de pagamento de atrasados da saúde, entre medicamentos, ambulância, os médicos, próprio lixo, a coleta de lixo estava fora de pagamento, então nós tivemos problema inicial nesse aporte. Então, assim, 9 milhões que a gente teve que aportar em recurso, né, e começar a depurar esse processo ao longo do tempo. Encontramos uma cidade suja, escura, com muita demanda e pouco serviço sendo executado, e a gente começa a ter que reestruturar o planejamento da cidade. A gente tinha um pensamento quando entrou, quando a gente começou a ver o raio de problemas, a gente começa a repensar o tabuleiro. Porque, como tu disseste, né, por mais que vocês acompanhavam através da Câmara de Vereadores, enfim, mas uma coisa é quando tu está do outro lado do balcão, né? Exato. Uma coisa é quando tu está na mesa com a caneta na mão para resolver e o pessoal batendo na tua porta querendo solução. Só de contas que estornaram desempenhos ano passado, nós tivemos a cobrança com uma prestação de serviço comprovada, com material entregue, e foram mais de R$500 mil. Né? Para tu ter uma ideia, hoje a gente tem uma escola cívico-militar aqui no município, que é um programa, foi um termo de cooperação técnica entre o município e o governo do estado, que nunca foi repassado ao governo do estado o valor que era para ser repassado, e hoje a dívida passa por R$500 mil. Né? Então são situações que se fez muito, se tirou muita foto, mas na hora de honrar os compromissos não se teve transparência, não se teve responsabilidade, e o município deixou de estourar. Exato. Então, a gente não pode também ficar, né, sempre se escorando nesse problema, a gente tem que resolver os problemas. E aí nós começamos a sanar as dívidas, fizemos um reaparelhamento aqui administrativo. Hoje a gente tem uma junta de compras, né? Hoje a gente, tudo que for comprado pelo poder público, a gente tem um controle e um olho clínico muito apurado para ver se realmente aquilo precisa. Isso fez com que a gente já tivesse, nesses 6 primeiros meses, uma economicidade de mais de 10 milhões de reais, comparado ao mesmo período do ano passado, que era um ano eleitoral, para ter uma ideia. E assim, ó, nos primeiros 2 meses de governo, a gente trocou mais de 1.500 lâmpadas na cidade, estava tudo apagado. Nós fizemos um investimento para recolhimento de resíduos, né, em descarte irregulares, mais de 100 mil reais na máquina que a gente teve que gastar, porque a cidade, as pessoas guardando lixo em tudo que era lugar. Nosso transbordo municipal estava sem licenciamento há mais de 6 meses. Em 3 dias a gente realizou o licenciamento, fizemos a contratação de um trator esteira, deixamos ele zerado, pronto para receber, né, esse tipo de resíduo. E aí a gente foi instituindo os protocolos e trabalhos necessários. Hoje a gente já está com a licitação da coleta seletiva praticamente finalizada, vamos implementar um sonho da cidade que mais de 30 anos
quase 30 anos a gente espera, né, que é a coleta seletiva em Balneário Pinhal. Nós temos já, através do Procel, a possibilidade de ter 1.000 lâmpadas de LEDs na cidade. E esse ano a gente quer aportar mais 1.500 com recurso próprio. Então a gente vai caminhar para ter até o final do mandato 100% da cidade iluminada com lâmpada de LED, garantindo uma sustentabilidade econômica, né, e uma questão mais, princípio da economicidade. E aí também uma segurança de que hoje se troca muito porque a vapor de sódio ela queima muito rápido. Então hoje a gente vai ter a possibilidade de ter esse custo menor de manutenção. Nós fizemos um investimento com recurso próprio em uma rua do distrito do Túnel Verde e a gente teve que dar uma freada no investimento de infraestrutura agora nesse primeiro momento. E nós vamos agora já estamos com licitações prontas para fazer o investimento de infraestrutura nos demais pontos da cidade. Temos... Eu até cheguei tá nas redes sociais da FKFM, vocês inauguraram uma rua toda em Palmeiras, ali no Túnel Verde. Exato, é isso aí. Foram agora aportados R$180 mil, né, para a realização dessa rua. Temos uma quadra coberta que a gente está fazendo no ginásio Cid Paulo, com recursos do governo do estado. Nós fizemos uma parceria, né, com a Avançar Esporte, quase R$500 mil. Temos o CRAS Magistério, que está finalizando a licitação, que hoje o nosso CRAS lá é numa casa alugada, num espaço diminuto, que a gente não consegue fazer nossos programas e projetos sociais. A gente vai ter uma sede própria, nós vamos sair do aluguel. Então, mais R$700 mil através do governo do estado, nós vamos conseguir. Vai ter o asfaltamento da Avenida Alegrete, está finalizando a licitação também, através do Pavimenta 2, né, uma parceria com o deputado Liceu Francisco e com a CEDUR, o secretário Marcelo Calmo. Tivemos, nesse período que nós ficamos, não é um problema, tá, mas é um fato da nossa cidade, Balneário Pinhal, e eu estou atrás do número concreto, mas a gente figura ali entre as 10 cidades em percentual com maior quantitativo de criança atípica. E nós estávamos 2 anos sem neuro. Na primeira semana, o neuro já começou a atuar no CAI. A gente laudou nesses 6 primeiros meses mais 70 crianças. Iniciamos o processo ali. Antes era só fonoaudiologia e psicologia no CAI. A gente incluiu arte-terapia, ortoterapia, musicoterapia. Na SAP, nós vamos implementar a partir do ano que vem a hidroterapia para as crianças atípicas e hidroginástica para o centro de convivência dos idosos. Vamos fazer também o aporte na ecoterapia, que é o engajamento, né, das crianças com o animal, e a gente já tem estudos científicos do quanto isso melhora a qualidade de vida das crianças. O processo da Escola Municipal de Qualificação, o novo espaço da UAB. Nós ficamos muito tempo refém de um processo que não andava, né, na causa animal, e hoje nós castramos mais do que cidade grande. Hoje Balneário Pinhal microchipou, fez castração, fez campanha de adoção. Nesses primeiros 6 meses, mais de 600 animais. Então, é um número vultuoso para a nossa realidade. É algo que, por exemplo, o Esteio, que tem um orçamento, que tem um quantitativo populacional que tem, fez praticamente o mesmo dado, né, fez o mesmo índice. Então, hoje a gente avançou muito na saúde animal, na questão de próprio recolhimento de cavalos, né? Sim. Hoje tem um rapaz que ele fica praticamente 24 horas, a gente não teve sequer mais acidentes. Já tivemos perdas de vida aqui em Balneário Pinhal por cavalo solto, né? E hoje já faz muito tempo que não se contabiliza isso. Então, assim, a gente está caminhando por esse processo, né? Temos investimentos de R$300 mil numa praça para qualificar os espaços de sociabilidade, espaços públicos para prática esportiva também, para melhoria da qualidade de vida. E nós temos 2 obras que a gente finalizou o projeto e agora a gente está aguardando uma audiência com o governo do estado para ver se eles nos auxiliam, e que sem a ajuda deles praticamente impossível de realizar. A primeira delas é a execução de um parque linear municipal, a interligação de todas as avenidas em ciclovia, através dos canteiros centrais, o deslocamento da rede para a lateral, iluminação nelas, né? Então fazer lá da entrada da cidade, onde vocês vieram, de Cidreira, né? Ali do canteiro, vir pela entrada para poder melhor atender o nosso cidadão que precisa da emergência, que é a questão da média e da alta complexidade. Tem uma previsão, uma possibilidade de inauguração desse pronto atendimento? Ou ainda? O tempo não, mas assim, nós vamos fazer. Independente de recurso estadual, de federal, nós vamos fazer. Tá? É uma meta nossa na gestão. A saúde é o principal. Exato. Então, assim, nós vamos fazer. A gente quer daqui a pouco dar o início das obras no primeiro semestre do ano que vem. Tá?
Assim que a 18ª nos liberar ele, a gente já teve a possibilidade e a parceria do deputado Alceu Moreira, né, que é um deputado da região aqui de Osório, de nos aportar recurso. Nós apresentamos o projeto para ele e falou, cara, isso aí é coisa de primeiro mundo, é algo que o cidadão precisa. Então, com certeza a gente contou já com o auxílio dele. E aí, Thiago, dentro de todas essas situações que a gente falou, sempre acaba esquecendo alguma, tá? Mas 6 meses. Nós zeramos as filas de mamografia. Tá? Nós estávamos com mais de 2.000 pessoas esperando o oftalmo. Teve gente que ficou cega. Né? Nós trouxemos a carreta do SESC. Nós estávamos com apenas 25% da cobertura odontológica na cidade. Um SF só com dentista. Hoje a gente já inaugurou o consultório aqui do SF Davi. Estamos finalizando a compra dos equipamentos do SF Magistério. Até o final desse ano a gente vai estar com 75% da cobertura, né, odontológica, e ano que vem a gente inicia as obras para ter o consultório odontológico aqui na sede, aí nós vamos ter 100% em 1 ano e meio de gestão da cobertura da saúde odontológica. Trouxemos em parceria com o SESC, né, a carreta da OdontoSesc, a gente fez aí mais de 400 atendimentos já para as pessoas. Trouxemos também a carreta do SESC da atenção primária, que aí 400 consultas de oftalmo, onde foi constatado muita necessidade e urgência da cirurgia de catarata. Então a gente fez um convênio com a Prisma agora e a gente está desafogando as filas. Em alguns exames a gente tinha mais de 3.000 pessoas em fila de espera. Era coisa de esperar 2, 3 anos para fazer um exame simples. Hoje a gente está encurtando esse tempo para praticamente 2 meses. Então imagina ter uma pessoa que esperava 2, 3 anos para fazer o exame, hoje ela está esperando 2, 3 meses. Óbvio que o ideal seria fazer no mesmo mês, mas em 6 meses é praticamente impossível a gente conseguir resolver esses problemas. A gente sabe que a cidade ainda carece de muito investimento em infraestrutura, né, de muita melhoria em vários pontos. Eu ia te perguntar isso agora, porque uma situação, e fica claro, acho, para quem está nos acompanhando, querendo fazer, sendo responsável, seguindo um planejamento, enfim, e eu acho que vocês começaram muito bem no sentido, bom, primeiro a gente organizar, saber onde é que está sendo gasto lá do valor de um palito de fósforo, e isso vocês têm, né, esse levantamento para saber onde é que vai o recurso, de onde é que está saindo, onde é que, né, é necessário. A partir daí vocês estão seguindo uma linha, e, ou seja, querendo fazer um trabalho, dedicação se faz. Não é da noite para o dia, óbvio que não, né? Nem Deus criou o mundo num dia só, né? Imagina nós. Mas o que fica claro para mim assim, é esse trabalho que vocês têm feito em prol da comunidade de Balneário Penhal, sem dúvida nenhuma. Mas, lógico, por mais que se faça, como tu me disseste, tem demandas. Onde hoje vocês veem, através de ti, César, da tua equipe, vocês veem que é o primeiro ponto. Bom, a gente agora, né, nesse ponto, estamos aí indo para o segundo, né, já no segundo semestre do primeiro ano de mandato. Onde é que a gente tem que atacar agora, nesse momento? Claro que o ideal é atacar tudo, né? Sim, mas antes de eu falar dos pontos nevrálgicos, digamos assim, a gente também, algo que eu não pontuei, mas Balneário Pinhal, até 2014, 2015, a gente sempre foi muito forte no esporte, tá? Nas oficinas de cobertura escolar. Sim. Nós tivemos, naquela época, chegamos a ter 7 oficinas. Tá? 7 oficinas de cobertura. Até trabalhando... Capoeira, vôlei, futebol. A questão do... Agora está de novo um projeto do Semeando no Futuro. Né? E aí, nós iniciamos... Um pouco antes de vir para cá, nós temos mais de 600 alunos inscritos. Tá? Agora a gente iniciou o projeto em abril desse ano, nós temos 8 modalidades. A gente saiu maior do que quando se terminou lá na cidade. Vamos aportar agora a situação do hóquei de grama, que é um esporte olímpico. Tá? E que aqui no litoral e no estado todo a gente não tem, não é difundido esse esporte, né? Então a gente também vai inovando em alguns pontos, tem oficina de xadrez, de capoeira. Tá? Hoje nós temos aí não só apenas na idade escolar, mas por exemplo, oficina de cavaco, né? Então de teatro aberto para a comunidade. Isso envolve a comunidade. Exato. Então, e aí nós temos aqui em Balneário Pinhal, que é a segunda cidade do litoral também com maior quantitativo de idosos, a gente só está atrás de Itati. Nós tínhamos um centro do idoso funcionando, com 10, 15 idosos, né, ali frequentando, e aí a gente retomou as atividades do centro do idoso Magistério, do distrito Magistério, e hoje a gente abriu o centro do idoso Funil Verde.
Hoje a gente atende mais de 300 idosos mensalmente, tá? Com diversas situações de oficinas, de propostas de terapia para qualidade de vida. Então, é algo que a gente está trabalhando muito, né? Que é explorar a melhoria da qualidade de vida para a pessoa da melhor idade aqui em Balneário Pinhal. Né? Hoje nós não temos a questão da acessibilidade, é uma praia que é zero acessibilidade, né? E é algo que a gente também já está traçando um novo rumo de planejamento nesse sentido. Mas, vindo à resposta da tua pergunta, os dois maiores problemas que a cidade enfrenta hoje é claro, é a saúde e a infraestrutura. Tá? Nós recebemos o pessoal da 18ª aqui em março e os nossos índices em 2024, praticamente todos eles eram abaixo de 50%. Vou te dizer que nós não fazíamos as 6 consultas no pré-natal das gestantes aqui em Balneário Pinhal, as 6 são obrigatórias. Tá? Então, quando eles vieram, deram o relatório. Então, assim, a gente estava lá batendo 54% dos índices de cobertura da atenção primária, que é onde tu consegue prevenir. Isso. É onde tu tem que trabalhar mais intensamente para que a gente... Então, nós retomamos a questão das atividades do interdia. Tá? Nós estamos agora reestruturando toda a rede de atenção primária com a coordenadora Patrícia, para que a gente consiga enxergar os gargalos de saúde lá. O que está se marcando muito exame para tal situação? O que está acontecendo com a sociedade, que a sociedade está doente nessa parte? Né? A partir desse diagnóstico aí a gente consegue investir um aporte na prevenção e aí melhorar o fluxo de atendimento da emergência, né, que é na média alta complexidade do 24, desafogar esse tipo de fila e isso faz com que a gente trabalhe melhor. E a questão da infraestrutura. Né? A infraestrutura são a cidade, a característica do litoral, né? As ruas da pedra irregular. Sim. Então, a gente tem essa demanda muito grande das pessoas por uma melhoria na sua infraestrutura e para isso a gente já, agora finalizando a licitação da canalização, né, do próprio FAVS, então a gente vai começar a reorganizar a macro-drenagem da cidade. Eu ia te perguntar isso, porque em outras prefeituras de Porto Sol, e até tem algumas se direcionando para a situação, já tem algumas comprando máquinas, né, que fabricam o FAVS. Balneário Pinhal tem alguma ideia? A gente teve até a gente teve um recebimento em 2021, se não me engano, da máquina do Assum. Foi uma máquina dada pelo Assum, tá? Só que a prensa e a vibração dela não é suficientemente fortes. E aí o material ele acabava esfarelando. Então, hoje, o Fonseca, que é o nosso vice-secretário de planejamento, recebeu, né, um pessoal que estão interessados em trazer uma estrutura de montagem para cá, é quase se fosse uma usina, tá? de produção, e aí a gente fazer esse tipo de parceria. Então a gente está caminhando daqui a pouco para não adquiri-los, mas para fazer uma parceria nesse sentido. Seria bem interessante, né? Porque hoje a gente vê o quanto o PAVS é utilizado e é um calçamento, vamos dizer assim, que acaba sendo ideal para, principalmente para o nosso clima da praia. A absorção, né? A gente tem um absorção muito alto, então sabe, hoje a gente sabe que para a rua que já tem a base, que já está calçada, é mais barato ter o asfalto, por obra. Porém, a rua que não tem... O litoral tem muitas ruas sem pavimentação. Exato, que é o exemplo do Rio Verde. Nós temos lá 6 ruas do distrito, né, na parte central do distrito, fora os sítios ali, e que dessas 6 ruas, 5 não tinham... Não, eram 7 e 5 não tinham calçamento, não tinham pavimentação. O método do mandato é finalizar 5 com FAVS. Então, lá a gente deixar o distrito lá pronto, né, com tudo feito, regularizado, então a gente... E é algo que, claro, né, depois, com o tempo, lógico, temos precisa uma certa manutenção, mas praticamente é para a vida. É isso aí. Então, são aportes que a gente vai fazer, tá? Sabendo dessa necessidade da cobrança da comunidade, que é uma cobrança totalmente justa, né? É uma cobrança devida e a gente respeita muito. Então, a gente está sempre de olho. A área que faz parte da questão da comunicação, nossa coordenadora da comunicação, ela recebe muitos relatos sobre isso, né? E a gente acaba disparando as demandas das secretarias e uma das que mais tem é a questão da obras de infraestrutura, né? Porque houve um processo, imagina, de muito tempo sem um estudo de viabilidade do plano de contenção de cheia e alagamento, né, de um processo de macro-drenagem. Nós temos aí algumas canalizações que já são saturadas, que são cano de bitola de 30, que não se utiliza mais. Então, e alguns processos assim
práticos e fáceis de baixo custo. É que, na verdade, a cidade de Balneário Pinhal, ela é nova, né? Agora, o distrito, bom, tu acabou de falar da Sápia, né? Putz, de 1954. Né? Então, eles são quase 70 anos, né? Sim. Eu estou bom de conta, né? Isso aí, 71 anos. 71 anos. E, então, assim, tu percebe que tem muitas estruturas antigas ainda, né? E aí, principalmente essa parte de. Mas tem umas coisas que são fáceis de resolver. Aqui é o dever de casa que eu estava conversando com os dois secretários, né? Que a gente tem de serviço urbano de limpeza e obras, que eu acabei separando, pelo tamanho do problema, porque a infraestrutura é algo que é uma. Vocês têm magistério que é quase uma cidade à parte. Exato. Então, assim, limpeza da boca de lobo, de poeira, é uma obrigação nossa, um dever de casa. Aí, esses dias a gente foi fazer aqui na Avenida Itália mesmo, próximo ao Rio do Sul, a gente tirou a tampa, fomos ver tinha um pneu trancando. Cara, e aí toda aquela água em cima da rua. Aí só tirou o pneu, já sugou, já foi, já melhorou. Sabe? Vai passar nessa chuva, vai, né, a vazão dela não é tão boa porque o cano é de 30. Mas o processo que a gente tem a possibilidade de melhorar, nós vamos melhorar e a gente já resolve toda uma parte de trás aqui. Então são situações que a cidade estava enfrentando que a gente é só um cuidado a mais. Né? Não, tu falou um detalhe importante, César, volte também é algo que eu comento aqui no programa. Lógico, muitas vezes, né? O prefeito, a prefeitura, o secretário, não sei o quê. Mas ele não olha para esse local da cidade. Isso estou falando de forma geral, né? A gente ouve muito e chegam muitas situações, enfim, mensagens, demandas ou reclamações mesmo, né? De parte da população falando, né? Que nem hoje estamos nesse bate-papo contigo aqui. Mas a gente precisava lá no local tal coisa, não sei o quê. Mas daí tu vai olhar, às vezes, as coisas, beleza. Hoje, Balneário Pinhal demonstra ter um prefeito e uma administração toda engajada com a comunidade, vocês sabem as necessidades da cidade, vocês estão trabalhando para isso, é o que a gente percebe. E aqui, eu não sei se a Arielle, é a Arielle que o pessoal chama, não sei se é tu que exatamente faz as matérias, enfim, mas é uma das prefeituras do litoral que mais me dá trabalho lá na Rádio Cabo. Eu estou tendo que paralisar quase todo dia as matérias, enfim, nas redes sociais, porque realmente vocês estão fazendo. Isso é o lado bom, estou brincando aqui em partes, mas se tem tanta matéria, é porque vocês têm que mostrar, é porque está sendo feito. Mas aí vai o outro lado, beleza? A prefeitura está engajada e está pegando junto e quer fazer, mas a população tem que fazer a sua parte. Outro não pode haver que nem tu usou o exemplo de um pneu aí num corre, um negócio que tu sabe que vai trancar ali na frente do problema. Né? Isso e outras situações, é o lixo, coisas que são mínimas do nosso dia a dia. Nós, como comunidade, eu me incluo também, a gente tem que ter essa consciência, né? de manter o básico para até, daí sim, né? com tu fazendo a tua parte, aí te dá o direito de ir lá e pedir para que se resolva toda a demanda. Né? Já é outra situação que a gente enfrenta, tá? A cidade enfrentou um crescimento desordenado, um crescimento urbano desordenado muito grande. Sim. Nós temos áreas inteiras aí de lotes particulares que foram invadidos, aí carece de extensão da rede de luz, da rede de água, uma melhoria da infraestrutura da questão da rua. E aí esses dias eu recebi uma munícipe e tal. Ela foi na rede social, fez uma reclamação totalmente justa, porque a rua realmente estava ruim. Aí, no debate, né, no georreferenciamento e tal, a quadra toda não paga IPTU. Você está falando da questão do dever do cidadão. A quadra toda não paga, 95% das pessoas ali não pagaram IPTU. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que pavimentar, nós temos que... Independente disso, até porque a gente tem que cobrar quem não paga. Só que ainda falta, e eu vejo isso conversando com os outros colegas, tá? Tirando algumas regiões em que o voluntariado é muito forte e as pessoas são muito engajadas e tem aquele sentimento de pertencimento da cidade. Isso é importante. Eu vejo muito colega prefeito reclamar que parece que assim, cara, tudo que a gente faz nunca tá bom. Tá? Eu não estou dizendo que a gente dá, seja o supra-sumo ou todo mundo erra. Sempre vai ter coisa para melhorar. Eu sou um cara que sou muito crítico, muito chato nesse sentido. Eu acho que, principalmente na questão da comunicação, sempre tem que melhorar, sempre tem coisa para a gente fazer, sempre tem coisa para a gente apropriar. Daqui a pouco, que bom ter que é algo que a gente vê, a gente faz muito. Muita gente não consegue nem comunicar tudo, mas eu acho que um dos pilares da transparência
é a comunicação. Tá? A população estará ao par do que está ocorrendo. Vou te dar um dado que a gente não conseguiu ainda dar publicidade, tá? Mas que me chateia muito. O índice de absenteísmo nas consultas médicas. Sim. Cara, a quantidade de gente que falta, velho, tá? E que deixa o vizinho, a pessoa não vem, é absurdo, é quase 1/4 das pessoas. De cada 100 consultas, 25 pessoas não vão. Aí tu tá prejudicando quem... Aí a fila de espera aumenta, aí, pô, cara, qual a dificuldade tão liga que tu não vai? Exatamente. Sabe? Então, assim, aí a gente vai lá, marca a consulta, dá o direito pra pessoa aí. Aí sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que gastar com um funcionário, tá? Um funcionário vai ter que ficar por SF ligando para a pessoa. Só para saber se ele vai vir. Cara, é um absurdo. Uma coisa sabe? que é a tua necessidade. É um absurdo. Então, assim, não é uma iniciativa privada, é um serviço público, onde todo mundo tem que. É a engrenagem, né? Todo mundo funciona. Se uma engrenagem emperra toda a máquina. Então, são alguns pontos que a consciência eu também não vejo muito, por exemplo, arrasta. Então, quanto mais exemplo positivo a gente der na sociedade, melhor vai ser isso falaste um detalhe importantíssimo, e eu acho que isso eu já consigo ver bastante em Balneário Quiral, próprio Imbé, mas tem algumas cidades que eu ainda noto aqui do nosso litoral norte que não tem. Mas felizmente Balneário Quiral, pelo menos, né, de tanto vir e andar por aqui, a gente consegue já começa a ter essa noção desse pertencimento. A gente usa uma expressão bastante na Rádio K, a questão de tu amar a cidade. Às vezes é bem estranho tu falar isso, parece que tu está falando de uma pessoa. Mas não, é o local onde tu vive, cara. Exatamente, é a tua rua, é o teu bairro, é a tua cidade. Sabe? Tu tem orgulho de dizer isso, não, eu sou morador de Balneário Quiral. Poxa, a primeira coisa, quem mora no litoral já é agraciado de graça pela natureza. Né? A gente tem um mar maravilhoso, tem lagoas, tem rios, né? Tem tudo isso de graça. Então, poxa, vamos fazer a nossa parte. Claro, a administração pública, né? E estou aqui contigo, César, a gente vai falar, vai querer debater, vai tentar resolver situações, isso é óbvio. Mas que o munícipe, né, o cidadão da sua cidade, e aqui o Balneário Quiral, de forma específica, tenha isso para si, de querer fazer a sua parte pela sua cidade. Não é tu, ninguém está mandando tu ir lá e construir uma rua nova, não, mas faz a tua parte. Daqui a pouco, numa conversa com o teu vizinho, poxa, incentiva ele, tá vendo que ele está jogando um lixo lá no meio da rua? Uma boa, chega, não precisa se ignorar, não precisa brigar. Separa teu lixo para coleta. Exato, já tá legal, cara, tu já tá fazendo tempo, entendeu? Já tá ajudando. Eu percebo muito isso. O ambiente já tá ajudando a questão e aos poucos aqui, Balneário Quiral, pelo menos, né, como eu disse, a gente tem vindo quase todos os finais de semana para cá, né? A gente hoje que está conversando assim diretamente, mas a gente tem vindo bastante para cá. Então é um local que eu vejo isso. Que o pessoal já pelo menos, acredito já tinha, mas eu começo a ver muito isso aqui em Balneário Quiral, como eu disse, em Bela, onde é a sede da Rádio K também, mas tem alguns locais ainda no nosso entorno muito próximo que o pessoal ainda é meio distante, assim, isso é a prefeitura que tem que resolver, e deixa por conta. Mas vou dizer que, dentro da questão, né, quando a gente sai um pouco da cidade, que a gente vai e é inconsciente, e a gente repara, por isso que ao potencializar as secretarias que cuidam da infraestrutura e da limpeza da cidade é uma das metas nossas. Porque, esse dia eu estava recebendo um cliente nosso ali no restaurante, e aí ele falou, cara, tem casa aqui há 42 anos. E poucas vezes no inverno eu vim e tive a minha rua limpa, a cidade está gostosa de andar e tal. Isso nos move. E é o básico. Manter uma cidade limpa é o básico. Exatamente. Tá? E a gente se esforça muito para fazer isso. No nosso litoral, e pegando o Balneário Quiral como exemplo, né, e vale para as outras cidades também, mas lógico aumentou a população, né, fixa da cidade ao longo do ano, mas ainda o grande contingente de populacional vem no verão. Então tem muitos, é aquele negócio, o cara tem a casa lá na região metropolitana, no interior do estado, enfim, mas mantém a sua casa aqui. E aí daqui a pouco ele quer vir no final de semana, em junho, julho, agosto, né? Agora a gente está entrando em setembro, chega aqui, a cidade está suja, tem lixo na frente da sua casa, tá tudo atirado. Cara, qual é o prazer que eu vou ter em querer ficar pagando IPTU, em querer, né, manter minhas obrigações de dias? Agora, se eu chego, olha, não, peraí, a cidade está boa, está legal, está bonitinha,
também cuidada. Claro que a gente olha muito estético, mas eu digo assim, em geral, cara, não, peraí, vale a pena manter essa casa aqui. E faz com que as pessoas vivam mais vezes na casa e o dinheiro circule mais. Exatamente. Então tudo acaba vendo. Quanto mais as pessoas estiverem presentes, é bom para todos. É bom para todos. Poxa, César, parabéns por todo o trabalho que a gente está fazendo. Como eu disse, eu vou ocupar e tanto trabalho que ela não dá. Mas que bom, sinal que vocês estão fazendo bastante com ela. E além dos parabéns, eu queria agradecer mais uma vez, né, a gente ter nos recebido aqui da melhor maneira possível, né, com tanto carinho, tanto respeito. E fica o convite, né, toda vez que precisar alguma coisa da Radicar, divulgação, estamos aí em todo o litoral, justamente para fazer esse trabalho. E não só, porque é muito fácil a gente ficar batendo e mostrando o que é o problema, né? E até antes de fechar, eu vou falar uma coisa que eu tenho falado bastante. Eu digo assim, vamos usar a crítica, a oposição, né? Aquela oposição, aquela crítica, que algo com respeito, algo que se faz para, poxa, eu discordo que o prefeito César vai investir aqui e tal, seja vereador, seja alguém, não, mas porque não sei, e te traz uma opção, pô, daqui a pouco ele está vendo ter uma visão melhor que tu, né? E isso acontece, isso é normal. Agora, o cara que faz a crítica pela crítica, ou pior ainda, a crítica maldosa, e esse eu já disse, esse não entra na Radifec, né? Porque a gente tem a intenção assim, de valorizar o nosso litoral, as nossas coisas, e Balneário Pinhal está muito bem inserido, e o pouquinho que eu já conhecia de forma, né, de vir para cá da cidade, do que está sendo feito na cidade nesse período que vocês estão à frente, vale mesmo todos os méritos e os parabéns. Obrigado, Tajano. Agradeço a oportunidade, né, de vocês terem inserido um espaço na grade de horário de vocês aí para a gente poder falar um pouquinho mais da nossa cidade, poder vender o nosso produto, né? Vamos estar mais presentes, comandando também os secretários, vice-prefeitos. Com certeza. E dizer que Balneário Pinhal está de portas abertas, tá? Para toda e qualquer pessoa que queira vir aqui se sentir parte, né, e pertencente à nossa cidade, ajudar na questão do nosso desenvolvimento, da região como um todo. Eu sou sempre um defensor dessa política, não a política partidária eleitoral, né, da política concebida como sociedade, de nós ter uma região sempre forte, pujante e consistente para que as coisas não aconteçam e todo mundo melhore. Não adianta o Balneário Pinhal andar para frente e muitas vezes ter cidades no entorno aí que a gente não consiga ver o mesmo desempenho, né? Isso acaba prejudicando todo mundo. Então, a gente é parceiro da sociedade, da região como um todo. Eu agradeço sim, tá? Principalmente o pessoal da imprensa, que eu falo bastante. Mas isso é bom, acaba que a gente tem essa possibilidade. Então, eu te agradecer, tá? Seja sempre bem-vindo aqui à Balneário Pinhal. Obrigado, César. Tá certo. Hoje tivemos esse bate-papo com o prefeito aqui da cidade de Balneário Pinhal, César Furini. Tem feito uma grande administração, ressalto isso, já tenho falado aí diversas vezes que Balneário Pinhal tem se tornado um exemplo, eu acho, para a região como um todo, né? E vai aqui os méritos, né, através do prefeito, mas eu acho para todos, até porque ninguém faz nada sozinho. Tá bom? O Voz do Litoral volta amanhã, né? Amanhã tem mais Voz do Litoral. Amanhã tem, em 2 edições, amanhã meio-dia, tem o secretário de Esportes de Imbé, o Vainer Fernandes, estará lá no estúdio da rádio. E também às 17 horas tem a entrevista com a diretora adjunta, secretária adjunta, na verdade, da Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos lá de Imbé. Também estará na área. Tá bom? Grande abraço a todos.